Cara, o que aconteceu nesse episódio de WandaVision, velho? Quanta coisa absurda, meu Deus do céu, mano. Primeiro de tudo, o Mercúrio. O Mercúrio dos X-Men tá na série agora. Por quê? Como que ele chegou ali? A gente vai discutir nesse vídeo. Segundo, o Visão. Meu amigo, esse episódio trouxe o Visão com uma vontade, confrontando a Wanda diretamente, vendo tudo o que estava realmente acontecendo naquela realidade e procurando informação, indo atrás de respostas. Fora que ainda teve referência ao Spark, o cachorro androide do Visão dos quadrinhos, o crescimento dos filhos da Wanda e a Wanda roubando o cadáver do Visão para ressuscitar ele. Meu Deus do céu. Cara, antes de tudo, deixa eu falar um pouquinho sobre isso, que, a Wanda, ela tá descontrolada, velho. Ela tá realmente manipulando e roubando a vida de milhares de pessoas, milhares de habitantes da cidade. Ela literalmente tá colocando eles em pura agonia dentro da própria mente deles. Cara, o Visão não aceitou. O Visão ficou puto com a Wanda, confrontou ela e ainda tá muito em dúvida sobre o que tá acontecendo. Quer dizer, é a esposa dele, é a Wanda Maximoff. Então, se ela tá dizendo que ela não tá sob o controle das coisas, em que ele vai acreditar? Aliás, ele não sabe dos poderes do filho dele, ele não sabe da existência de vilões como Mephisto. Então, ele praticamente tá vendo a Wanda como a única e verdadeira probabilidade de tudo aquilo tá acontecendo. E cara, com razão, o cara nem sabe que ele morreu. Aliás, tem aquela ceninha lá do clipe do Halloween que a Agnes fala que ele tá morto. Cara, eu quero muito que isso chegue logo. E por falar em Agnes, vamos falar daquela cena inicial que foi maravilhosa, que a Agnes chegou do nada, né, na casa do Wanda e Visão, depois de a Wanda pedir realmente ajuda com os bebês, né? Ela chega imediatamente, o Visão já desconfia, e aí tem aquela cena maravilhosa dela falando: ah, você quer que eu comece de novo? Porque era pra mim segurar os bebês e tudo mais, então você quer que a gente faça a ceninha de novo, né? Como se fosse realmente uma série de televisão. E aí o Visão chama a Wanda de lado pra resolver essa situação e fala: você não observou o comportamento dessa humana aí? Esse comportamento meio de uma pessoa doente, meio louca? É a Wanda: não, normal, é ela mesma, ela é assim, nossa babá, não sei o que. E aí eles olham pra trás, os filhos deles estão grandes, os bichos já viraram criança. O que aconteceu? O Wicano, de novo, fazendo suas peripécias, não é mesmo? A Wanda nem teve o tempo que ela queria com os bebês. Eles já cresceram sozinhos. E o interessante é que o Wicano deixou o irmão dele com a mesma idade, né? A gente vai crescer, mas a gente vai crescer junto aqui. Não é só eu que vou crescer, não. Não vou te deixar beber, não. Bebê enche o saco. Você vai crescer comigo, junto, mesma idade. E aí, beleza, vamos pra outra cena do Visão, que é lá no escritório dele, lá de computador, essas coisas. Todo mundo recebe uma mensagem no computador, né? A tecnologia moderna que posteriormente vai servir pra gente ter um relacionamento com alguém. E essa mensagem tá falando do campo de energia que a Wanda criou e tá mantendo todo mundo preso e etc. E o Visão vê aquilo e, nossa, a anomalia da Wanda, Maximoff, etc. E todo mundo recebe aquilo como uma piada, né? E o Visão fica tipo, quê? E aí ele coloca o personagem do Norm pra realidade, e aí que ele fala uma coisa muito importante, que ele tá sofrendo por dentro, ele tá com muita dor na sua cabeça por causa da interferência da Wanda. Porém, ele ainda não vê a Wanda como uma grande vilã, né, para essas pessoas. Mesmo que ele saiba que ela tá controlando a vida de todo mundo, que ela tá causando dor e etc., ele ainda tá do lado dela.
ele ainda tá vivendo a vida do lado dela, mesmo que ela não esteja mudando os pensamentos dele de novo. Até mesmo porque ainda vai ter o episódio do Halloween, que talvez seja o próximo episódio, e a gente já viu cena dos dois, né, fantasiado e etc, e ele rindo pra ela, tem aquela ceninha amorosa ali. Então, o Visão ainda não tá no ápice que ele vai procurar confrontar realmente a Wanda e fazer com que ela pare tudo isso. Tipo, nessa cena do confronto do Visão e da Wanda, ela, não sei, mano, eu acho realmente que ela mentiu pro Visão, porque ela chega a falar no final que ela nem sabe como tudo isso aconteceu, qual foi o começo disso tudo. Mas, cara, no meio do episódio, quando a Sword manda aquele míssil, o drone lá pra dentro, ela simplesmente pega o drone, o míssil, e sai da realidade pra confrontar a Sword. E quando ela sai, ela tá vestindo o uniforme da feiticeira, tá com o visual todo diferente, e ela simplesmente confronta a Sword e volta. Tipo, ela tá totalmente no controle. Então não tem como ela dizer que ela não sabe de onde tudo isso veio, não sabe qual foi o começo, fala que não tá mais no controle de nada. Porque, mano, ela simplesmente saiu da realidade e voltou, por vontade própria. Normal. E, cara, foi confirmado de que o Visão é realmente ressuscitado do próprio cadáver dele, né, velho? A Wanda foi lá nas instituições da Sword e simplesmente roubou o cadáver do Visão pra poder ressuscitar ele, né, velho? E tem uma cena nesse episódio também que ela fala que ele não gostaria de ver o que teria além da barragem, né? O que teria no mundo real seria algo que ele não gostaria de ver. Por quê? Tem aquela cena lá que foi vazada e tudo mais do Visão saindo da barreira, e isso não é... Enfim, não deveria ser spoiler pra ninguém, porque foi vazado e a gente procura vazamentos e spoiler e dane-se. Então, teve aquela cena do Visão saindo da barreira e alguma coisa prendendo ele, puxando ele pra trás, lá pra dentro de novo. E eu especulei aqui que talvez seria realmente a energia vital dele, aquilo que tá mantendo ele vivo, tá sendo sugado pra dentro da realidade de novo, porque ele tá tentando sair. E, nesse caso, se ele continuasse do lado de fora, toda a energia vital dele seria expurgada do corpo dele pra dentro da realidade e só sobraria realmente o cadáver que foi utilizado pela Wanda pra ressuscitar ele. Eu acho que isso ainda deve acontecer. E talvez se isso acontecer, a Wanda simplesmente vai sair da realidade por vontade própria e trazer o cadáver dele de volta. Agora, por último, vamos falar simplesmente da influência dos filhos da Wanda e do Mercúrio no episódio. Bom, tem a cena dos filhos da... Bom, vamos falar daquela cena dos filhos da Wanda, onde eles veem o Spark morto e perguntam pra Wanda por que ela não consegue reverter a morte, trazer alguma coisa dos mortos de volta. Com essa cena, eu vou fazer a ligação com a cena do Mercúrio no final, porque pra mim o Mercúrio vem em duas teorias. Bom, a primeira delas se refere ao Wicano. A gente sabe que o Wicano já fez muitas transformações na série desde que ele estava na barriga da Wanda. E foi nesse período, inclusive, que a Wanda lembrou do Pietro. Que ela ficou triste por causa da morte do Pietro e, enfim, expulsou a Geraldine da realidade. Nesse momento, eu tenho certeza de que o filho dela, o Wicano, sentiu o que ela sentia pelo irmão dela, né, pelo irmão morto. E, inclusive, nesse episódio foi a segunda vez que eles realmente perguntam pra Wanda sobre o irmão dela. E ela fala, ele tá muito longe e isso me deixa triste algumas vezes, né? Muito longe, no caso. Então, por que não, logo após a morte do Spark, o Wicano não tentar alterar a morte pra fazer com que a mãe dele fique melhor? Por que não tentar ressuscitar
o irmão da Wanda, já que ele sabe que aquilo deixa ela realmente muito triste. Então a teoria se consiste no Icano trazendo o irmão da Wanda, o Pietro, de volta à vida. Porém, por que o Mercúrio dos X-Men e não do MCU? Então vamos para a segunda parte dessa teoria. O que eu penso é que os filhos da Wanda, eles nunca viram realmente quem era o Pietro, o irmão da Wanda do MCU. Porque ele tá morto realmente há muito tempo e ela nunca mencionou ele desde então, né? Então, talvez por causa disso, o Icano pode ter trazido o Mercúrio do Evan Peters do outro universo, né? Do universo dos X-Men, da Fox, porque esse Mercúrio tá realmente vivo. E no caso, na conversa com os filhos dela, ela falou, né, que o Mercúrio estava muito longe e que isso deixava ela triste. Ela não falou que ele estava morto, né, que ele tinha morrido. Então, isso pode ter influenciado na decisão do Icano, né, na escolha que ele fez de realmente trazer esse Mercúrio para ser inserido na realidade ali. Bom, se isso estiver realmente certo, a gente tem simplesmente a formação ali dos próximos X-Men, com o primeiro mutante já inserido no universo da Marvel, sendo o Pietro. Isso é realmente sensacional. Porém, o que eu não entendo dessa cena é a reação da Wanda, porque a Wanda, ela realmente viveu. Ela viu o irmão dela morrer, ela sabe que o irmão dela não é aquele ali, né? A aparência e tudo mais. Mas por que a Wanda recebeu ele daquele jeito? Ela recebeu ele como se o irmão dela tivesse realmente ressuscitado. Mas tipo, ela sabe que não é ele. Então, será que o Icano, ele também teve influência nos pensamentos da Wanda para aquele momento acontecer daquele jeito? Ou alguma outra coisa realmente está controlando a Wanda? Bom, é aí que a gente vai para a segunda teoria desse Mercúrio. E se esse Mercúrio for, na realidade, a criação do vilão Mephisto? Pois a gente já viu as crianças da Wanda nascerem, que tem ligação direta com o Mephisto, e a gente pode também estar vendo esse Mercúrio como uma criação, ele ter tomado a forma do Mercúrio para conseguir uma aproximação das crianças e da Wanda. E bom, se for esse o caso, no próximo episódio a gente pode ver a Wanda investigando isso um pouco mais, ou realmente o Visão tendo que investigar isso, já que a Wanda está meio controlada. Bom, quem está empolgado para ver as reais intenções desse Mercúrio? Quem aí está empolgado para ver aquele jovem capetinha fazer mais transformações na série? Bom, deixa seu gostei aí se você gostou do vídeo, se inscreva, obrigado por você me ajudar nesse canal e um abraço, tchau!